Você acreditaria se eu te dissesse que o pombo que vive na praça da sua cidade já foi um dinossauro? Pois é. Aquele bichinho que hoje muita gente nem dá atenção já carregou o sangue de criaturas que reinaram sobre a Terra há milhões de anos. E o mais louco, tudo começou com um dinossauro tão pequeno que caberia facilmente em cima da sua mesa. Mas como um ser que parecia frágil conseguiu sobreviver ao apocalipse que matou gigantes como o Tiranossauro Rex? E mais, como é que ele acabou se transformando justamente no pássaro que a gente chama de rato de asa? A verdade é que os pombos de hoje carregam uma herança muito mais épica do que você imagina. Mas, para entender essa história, a gente precisa voltar milhões de anos. Numa época em que a Terra era dominada por criaturas colossais. Só que, em meio a monstros gigantes, havia também alguns dinossauros pequenos, discretos, que pareciam insignificantes. O mais impressionante? Esses pequenos sobreviventes eram os verdadeiros mestres do futuro. E aqui vai o primeiro choque. Esqueça a imagem clássica de dinossauros só como répteis escamosos. Muitos deles já tinham penas. Isso mesmo. Antes mesmo de existirem os primeiros pássaros, já existiam dinossauros emplumados. Agora, imagine você andando por uma floresta pré-histórica e, em vez de encontrar apenas lagartos enormes, se deparar com uma criatura parecida com um frango pré-histórico com garras afiadas. Difícil de acreditar? Pois foi justamente esse tipo de dinossauro que deu origem ao que hoje conhecemos como aves. E aqui entra o segundo momento chocante. Quando o meteoro atingiu a Terra há 66 milhões de anos, foi o fim para quase todos os dinossauros. Mas, incrivelmente, os menores, mais adaptáveis, conseguiram escapar. Enquanto os gigantes tombavam, os pequeninos dinossauros emplumados se escondiam, resistiam e sobreviveram. Eles viraram a ponte entre o passado dos monstros e o presente das aves. Agora, pensa comigo. Como um sobrevivente do apocalipse da Terra, descendente de uma linhagem que viu o tiranossauro cair e os mares se incendiarem, acabou se tornando o pombo da praça que fica pedindo migalha de pão? É quase irônico, mas é real. Os pombos são parentes diretos de dinossauros, que um dia foram os reis da sobrevivência. E aqui vai outra revelação que talvez você nunca tenha parado para pensar. Se os dinossauros não tivessem evoluído para aves, talvez hoje as cidades estivessem povoadas por criaturas muito mais estranhas. Talvez a cada esquina, em vez de pombos, a gente tivesse pequenos lagartos emplumados andando pelas calçadas, olhando para você como se fossem donos do pedaço. Mas não para por aí. Além da aparência, os pombos carregam também comportamentos herdados do passado. Eles se orientam por campos magnéticos da Terra, lembrando o instinto de sobrevivência dos seus ancestrais que precisavam migrar e caçar em ambientes hostis. Ou seja, aquele pombo que parece sem rumo sabe muito mais do que a gente imagina. Agora, aqui vai o terceiro choque. Cientistas descobriram que o DNA das aves modernas ainda guarda códigos antigos dos dinossauros. Isso significa que, em teoria, é possível reativar genes pré-históricos que ficaram adormecidos. E sabe o que isso quer dizer? Que no futuro, talvez a gente não precise de um Jurassic Park para ver dinossauros de volta, porque eles já estão aqui, disfarçados de aves. Imagine só um pombo da praça com dentes afiados e garras enormes surgindo de repente. Assustador, mas totalmente possível dentro da biologia. E aqui vai uma imagem mental para você não esquecer mais. Da próxima vez que você estiver andando pela rua e ver aquele pombo bicando o chão, lembre-se que ele carrega dentro de si a alma de um sobrevivente do apocalipse. Um descendente direto de criaturas que já foram os donos do planeta. E aí, não dá uma sensação estranha olhar para ele de outro jeito? No fim das contas, o pombo pode até parecer comum, mas sua história é extraordinária. Ele é a prova viva de que, às vezes, não são os mais fortes que sobrevivem,
mas os mais adaptáveis. O pequeno dinossauro que deu origem ao pombo venceu o meteoro, a fome, os predadores, os climas extremos e hoje sobrevive até ao trânsito caótico das grandes cidades. E já que você ficou até aqui descobrindo esse segredo impressionante, que tal explorar ainda mais o lado oculto dos animais e da pré-história? Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque eu garanto que os próximos vídeos vão te surpreender ainda mais. Ah, e conta nos comentários. Você vai conseguir olhar para os pombos da mesma forma depois de saber que eles são dinossauros disfarçados?